Opa! Fala pessoal! Eu preciso dar um alerta aqui nesse vídeo, tanto para as pessoas que ainda não investem o seu dinheiro, quanto aqueles investidores iniciantes ou então que ainda não percebeu isso daqui. Olha só, eu estava fazendo aqui alguns estudos sobre a inflação nos últimos anos e eu fiquei espantado. Já vou logo compartilhar aqui na tela para você ver exatamente isso. Eu olhei dentro da calculadora do Cidadão, lá do Banco Central, que a gente consegue fazer uma correção pela inflação do período, pelo IPCA. Você já vai entender o que isso significa. Mas eu peguei um período de 10 anos. Então veja só, nesse estudo que eu fiz, R$ 1.000 lá atrás, ou seja, 10 anos atrás, para você comprar as mesmas coisas que você comprava com R$ 1.000 naquele período, hoje você precisa de R$ 1.787. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer uma inflação de 78% nesse período. Você tem ideia do que é isso? Isso aqui quer dizer que você está 78% mais pobre do que 10 anos atrás. Porque a inflação, o que é isso? É o aumento generalizado dos preços. Então tudo está mais caro. Se você ainda não percebeu que o seu dinheiro precisa superar a inflação, você está cada vez mais perdendo o seu poder de compra. Tá? Isso daqui é importantíssimo. Eu não sei se nos seus investimentos, não sei se você já é um investidor, mas se você já se atentou a isso, você precisa ganhar mais do que a inflação do período. Se você estiver perdendo da inflação, você não está aumentando o seu patrimônio, tá? E se você não investe, pior ainda, beleza? E por que isso aqui me preocupa muito? Porque a maioria dos brasileiros não investe. Né? Então eu sei que você tem um amigo que não investe nada, alguém da sua família, então encaminhe esse vídeo porque é um alerta importantíssimo. Ou talvez você até seja um investidor, mas você está perdendo da inflação, então você precisa virar esse jogo. Eu peguei um outro dado aqui que me deixou muito espantado. Lá no site da Ambima, eles têm um estudo que se chama Raio-X do Investidor. Dos poucos brasileiros que investem, 26% diz que prefere a poupança, a caderneta de poupança. Você está vendo aqui na tela? Muito maior essa procura, esse interesse das pessoas, dos brasileiros, em poupança do que em fundos de investimento, títulos públicos, enfim, outras maneiras de investimento muito melhores. Então, nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te mostrar alguns investimentos muito melhores do que a poupança com a mesma segurança ou até mais seguros. Né? Existem muitos investimentos de renda fixa mesmo que têm a mesma garantia da poupança. Porque qual é a garantia da poupança? Porque o investimento em poupança ele é tão popular e tem essa conotação de ser o investimento mais seguro que existe, simplesmente pelo conhecimento. Mas qual é a segurança da poupança? É a mesma de um CDB, por exemplo, é o FGC. Porque se você deixar o seu dinheiro investido numa poupança de um banco qualquer, uma instituição financeira, se essa instituição financeira quebrar, quem vai devolver o seu dinheiro é o FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que assegura o investidor até R$ 250 mil. Então, se você deixar R$ 250 mil na poupança ou em um CDB, a sua segurança é a mesma. Ou se você deixar num título público, né, eu vou te mostrar aqui também o Tesouro Direto. Se você investir no Tesouro Direto, é ainda mais seguro, porque quem garante o Tesouro Direto é o Tesouro Nacional, né, que é a máquina de dinheiro pública, né, que é quem realmente faz é a impressora de dinheiro no país. Né? Então não existe calote de um título público, de um país, para os seus investidores dentro da sua nação. Tá? Então o Tesouro Direto é o investimento mais seguro, mais até do que a poupança, mais até do que os grandes bancos, beleza? E a grande lição é essa, tem investimentos que rendem muito mais. Então, se você estiver nessa lista aqui da poupança, presta atenção a partir de agora no vídeo que eu vou listar cada um desses investimentos aqui e vou te mostrar a rentabilidade, por exemplo, de R$ 1.000 investidos em um ano ou então até mais que isso. Eu preparei essa planilha aqui para compartilhar com vocês e aí você vai entender exatamente tudo isso, tá bom? Então, o pior problema da poupança é a rentabilidade. Então, eu vou colocar aqui no Google quanto rende a poupança e aí eu vou colocar lá na nossa planilha, tá? Nesse momento aqui, então,
a poupança está rendendo 0,6% ao mês, mais uns quebradinhos aqui. Eu já fiz as contas, coloquei tudo aqui, tá? Isso dá mais ou menos uma rentabilidade de 7,48% nesse momento. Preste muita atenção que eu vou preencher todos esses dados aqui junto com vocês e você vai ver o impacto do dinheiro, como boas decisões financeiras nos investimentos vão fazer o seu dinheiro valer mais, tá bom? Então presta atenção, aqui a gente está falando de um investimento de 12 meses, o patrimônio eu quero simular R$10.000, qual é o lucro então dessa operação aqui, esses R$1.000 investidos em 12 meses a essa taxa de rentabilidade aqui, o lucro então é R$ 74,78. A poupança não tem imposto, tá? Você vai ver que os outros investimentos têm imposto, mas rendem mais, ok? Então aqui está zerado. E qual foi o valor líquido então desse seu investimento em apenas um ano? R$ 1.074,78. Agora eu vou te mostrar o investimento que é muito melhor do que a poupança e você pode fazer com facilidade, que é um investimento que renda 100% do CDI ou um Tesouro Selic, por exemplo. Mais uma vez eu vou entrar aqui no Google só para a gente ver quanto rende 100% do CDI hoje, tá? Já está aqui na tela, nesse momento que eu gravo é 10,65%, é isso que eu vou colocar aqui, tá? Então um investimento que renda 100% do CDI, daqui a pouco eu até mostro para você, ou um Tesouro Selic, vai render bem parecido com isso, tá? Aqui na planilha eu vou deixar esse número porque serve para a gente entender bem o conceito, ok? Quanto que é a rentabilidade mensal então? Nesse momento 0,85, tá? Então aqui a gente já vê que é muito mais do que a poupança. Agora, preenchendo todos os outros dados aqui, a gente tem um lucro de R$ 106,50. Aqui o imposto, qual que é o imposto que eu coloquei? 22,5%. Por quê? Porque investimentos de até um ano é esse o imposto que se paga, tá? Em títulos de renda fixa, que já são deduzidos aqui automaticamente, você não precisa fazer nada, é um imposto em cima do lucro que tem. Então esses 22% aqui são em cima desse lucro de 106, ou seja, R$ 23 de imposto. Veja que é uma rentabilidade superior à poupança, tá? Se a gente colocar períodos maiores, vai até distanciando um pouquinho mais, né? Se eu colocar aqui outros valores também, R$10.000, por exemplo, vai ficando mais substancial essa diferença, ok? Daqui a pouco eu vou te mostrar outros dois investimentos que eu acho que rendem muito mais, tá? Mas aqui essa primeira lição do vídeo então é essa, não tem por que você investir na poupança se você pode investir numa aplicação aqui que rende mais, também tem liquidez diária, você pode resgatar quando você quiser com bastante facilidade. Inclusive, eu vou até te mostrar aqui na tela da corretora que eu uso, que é a Toro Investimentos, onde você acha essa aplicação, tá? Basta você clicar aqui em investimentos, então, descer a tela aqui até onde está escrito todos os produtos, e aí você desce um pouquinho mais, você pode clicar, por exemplo, no Tesouro Nacional para comprar o Tesouro Selic, se essa for a sua intenção, tá? Que é muito melhor do que a poupança. Eu vou colocar aqui em vencimento, porque assim ele já me mostra esse com liquidez diária, tá? Então aqui, ó, Tesouro Selic. Esse daqui é o que você pode comprar. Ele rende aquilo que eu te mostrei ali, mais ou menos o mesmo que a taxa Selic do país. Ele tem liquidez diária e é mais seguro do que a poupança. Então esse aqui é o jeito mais simples de você começar a fazer um investimento melhor, tá? Nós temos aqui a opção do Tesouro Selic 2027 ou Tesouro Selic 2029, tanto faz, tá? Por quê? Porque você pode resgatar quando você quiser, não precisa levar até o vencimento esses títulos aqui, ok? E aí o Tesouro 2029 ele rende até um pouquinho mais, ó, ele rende a taxa Selic mais esse pouquinho aqui, 0,14%, tá bom? Então querendo investir é só clicar aqui em investir, colocar o valor que você quiser investir, tá vendo? Super simples, você já se torna um investidor, uma investidora muito melhor. Inclusive, eu tenho uma parceria lá com a Toro Investimentos, que é essa corretora que eu uso, confio, que é super segura, faz parte do Grupo Santander, fácil de usar como você viu aqui. A gente tem uma parceria que funciona da seguinte maneira. Todo mundo que abrir conta e começar a investir pela Toro, abrir conta pelo meu link que está aqui na descrição, vai ganhar na sua casa esse meu livro aqui, tá bom? Eu vou te mandar de graça pelos correios. 196 páginas falando sobre finanças
pessoais. É esse livro aqui que eu dei o nome de Lucro FC, Aprenda o Esquema Tático para Conquistar a Independência Financeira. Beleza? Então aproveita aí que nós temos essa parceria, você consegue uma corretora super boa, super segura, que tem boas opções de investimento que rendem mais ainda, que daqui a pouco eu vou te mostrar, e aí ainda você ganha esse meu livro aqui usando esse meu link que está na descrição, ok? E quem tiver um patrimônio maior ainda, quem tiver mais que 100 mil reais para fazer os seus investimentos na Toro, vai ganhar ainda mais benefícios, né? Vai ter uma assessoria mais premium, mais próxima lá de todo mundo, beleza? Então aproveita aí. E aqui na tela também a gente pode ver já os outros títulos de renda fixa. Eu vou clicar aqui em todos os ativos, porque a gente vê, por exemplo, ó, se você quiser um investimento de liquidez diária que renda 100% CDI, também tem aqui. Basta você investir, então você clica, você investe, tá? Lembrando que CDBs tem garantia do FGC. Mas a gente quer falar agora de investimentos que rendam um pouco mais, né? Eu vou até clicar aqui nessa setinha aqui de rentabilidade, porque aí a gente já começa a ver outras coisas que rendem mais. Por exemplo, esse CDB do Banco Master rende 121% do CDI. A questão é que o vencimento dele é para daqui a 2 anos, tá? Então vamos colocar lá na planilha e a gente fala um pouquinho sobre ele, beleza? Bom, então aqui são 24 meses então, e a pergunta que fica é qual é a rentabilidade dele? O que quer dizer 121% do CDI? Vamos fazer uma regra de 3 aqui, básica, olha só, você vai entender essa conta. Se 100% do CDI é 10,65% ao ano, quanto é 121? É só a gente fazer essa regra de 3 aqui, tá? Lembra? Na escola que você tinha que fazer essa conta cruzada, é assim, ó, 100x igual a 121 vezes 10,65. Daí é só eu colocar aqui o x e fazer esse número aqui dividido por 100. Então, essa rentabilidade desse CDB aqui é 12,88% ao ano. Já aqui na tela, então, representa uma rentabilidade mensal de 1,02, né? Veja que é bem maior, né? Quase o dobro da poupança aqui. Nesse exemplo, completando aqui as colunas, a gente vê então que o lucro foi R$ 274 e o imposto está aqui, rentabilidade líquida então, agora falando em 2 anos e não mais em 1 ano, de R$ 1.212. Só que aqui a gente tem uma pegadinha aqui, já muda alguma coisa, que é o quê? Esse imposto, na verdade, ele é menor. Porque quando você fica com investimento em renda fixa por 2 anos, a alíquota cai para 15%. Então veja que isso já melhora mais ainda a nossa rentabilidade, tá? A título de exemplo, eu vou voltar aqui e colocar esse 22,5 e mudar os meses para 12 só para você ter uma ideia dessa rentabilidade mensal, se ela teria impacto, né? Veja que mesmo assim já é muito mais rentável do que a poupança. E obviamente se a gente colocar prazos maiores aqui, vamos colocar por exemplo 60 meses, a gente vê esse impacto aqui maior ainda. Essa diferença vai aumentando para a sua rentabilidade ser mais positiva. Agora, para a gente preencher o último campo dessa nossa planilha, é o investimento que eu mais gosto nesse momento, na verdade, que é o pré-fixado. E eu vou colocar aqui na tela para vocês verem exatamente isso. Mais uma vez aqui dentro do site da Toro, eu vou clicar mais uma vez aqui na setinha, porque aí eles me mostram, olha só, eu tenho um CDB do Banco Master hoje que me paga 13,4% ao ano, uma rentabilidade altíssima, mais que 1% ao mês, com vencimento lá em 2030. Então, se eu posso carregar esse meu dinheiro, esse meu investimento até 2030, é uma aplicação que provavelmente vai render muito mais do que todas as outras. Vou até colocar aqui na nossa planilha também para ver quanto é essa rentabilidade mensal. Olha só, 13,4% equivale a 1,05%. Inclusive, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download dessa planilha também, tá bom? Assim, você pode fazer qualquer simulação que você quiser, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso estudo, né? Deixa eu voltar aqui, preencher a informação aqui em cima de novo, era 24 meses, né? E agora 15. E completar o pré-fixado. Como eu falei, é só para 2030, então aqui a gente está falando de aproximadamente 72 meses. Veja o impacto positivo aqui na sua aplicação. O lucro, né, nesse investimento aqui, lembrando que foi só um aporte único de R$ 1.000, tá? Que se transformou em lucro de 1.126, retirando o imposto,
o lucro líquido aqui o patrimônio líquido, então, de R$ 1.957. Então, você praticamente dobrou o seu dinheiro, sem que você só aplicou uma vez. Se você vai aplicando sempre, né, criando esse caminho de construção de riqueza, depois de 6 anos, por exemplo, você teria muito mais dinheiro. Mas a lição aqui é essa, tá? É um investimento muito mais rentável. E outra coisa interessante aqui nessa planilha é o seguinte, porque esse pré-fixado, ele garante que eu vou receber 13,4% ao ano até 2030. Por que isso é interessante? Porque é possível que a taxa Selic caia. E aí esse investimento aqui, que me rende 100% CDI, ou seja, o Tesouro Direto, ele tende a cair. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo lá no Banco Central, eles têm um boletim que eles divulgam as expectativas do mercado. Então veja, a expectativa da taxa Selic é 9% no final de 2024. Para 2025, 8,5%, tá? Então assim, essa rentabilidade de 10,65 que a gente tem hoje vai acabar. Então, por exemplo, ó, se eu mudar aqui para 8,5, veja que já é bem pior, né? Uma rentabilidade bem pior. Talvez a poupança caia um pouquinho também para algo em torno de 6,7, enfim, até esse CDB que rende 121% do CDI, né, que a gente viu agora há pouco, também vai cair, né? Vai aqui, ó, 8,5, ele vai para algo em torno de 10,2, tá? Então, assim, se eu consigo pré-fixar o meu retorno por 6 anos numa taxa de 1,05% ao mês, é bastante interessante, tá? Se isso fizer sentido dentro do seu planejamento, né? Porque esse dinheiro ele fica estacionado ali, tá? As alternativas que eu mostrei acima têm mais liquidez, né? As duas primeiras você pode resgatar quando você quiser e a outra tem um prazo de 24 meses. Então, fazendo um planejamento interessante, você já aprendeu como existem outras opções de rentabilidades maiores, tá? E mais um exemplo importante aqui na planilha, vamos simular se todos esses investimentos fossem o mesmo prazo, por exemplo, 72 meses, né, com o mesmo imposto aqui de 15%. Veja que, mesmo assim, o investimento aqui, o pré-fixado, ele possivelmente estaria mais rentável, bem mais rentável que as outras opções, tá? Até porque tem esse movimento da taxa Selic que é esperada, né? Não é garantia, mas é o esperado. Mesmo assim, a gente já vê com clareza aqui que essa rentabilidade de um pré-fixado seria bem superior à da poupança, algo em torno de 41% acima da poupança. Veja que aprender alguns outros tipos de investimento podem fazer você ganhar muito mais. Eu acho que o investidor iniciante pode começar sim pela renda fixa, não tem problema nenhum, e conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo investimentos em fundos imobiliários, em ações, em dólar, e aí você potencializa isso tudo e, obviamente, você pode contar comigo nessa jornada aqui no canal Lucro FC, por isso que eu já peço para você se inscrever aqui no canal e aguardar os próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até mais!